Deixa eu chamar este camarada, um dos principais dirigentes nacionais. Olha, vocês vão ter notícia em primeira mão. Ontem à noite houve uma Assembleia Nacional da categoria dos entregadores por aplicativos. O pessoal conhece também por motoboy, bike boys, né? O pessoal que está aí com as motos, com as bicicletas, cruzando as cidades, os grandes, os médios e os pequenos centros urbanos, eventualmente até tocando nas zonas rurais também das cidades para fazer suas entregas, e que nós assistimos, acompanhamos com prioridade total aqui no Manhã Brasil, o Break Nacional, dia 31 de março e 1 de abril, foi um negócio, realmente foi muito impressionante o sucesso da mobilização, mas que terminou sem qualquer acordo com as empresas, especialmente a iFood. Então, teve essa assembleia ontem para pensar o que vai ser, ou fazer o balanço e pensar no futuro. Para isso, Nicolas Souza, um dos principais líderes da categoria, aqui é nosso consultor para assuntos de... É muito bom ter ele aqui sempre, muito bom, para os temas dos trabalhadores por aplicativos. Nicolas, que bom que você está aqui de novo, muito bem-vindo. Muito obrigado, Mauro, e obrigado por ter marcado mais tarde, porque ontem a Assembleia terminou 2 horas da manhã. Eu imaginei que ia ser longe. Ia ser longo. O Nicolas viria antes do Gilmar. Eu fiz a inversão porque fiquei com pena dele. Eu falei, esse negócio vai até a madrugada, deixei ele dormir mais um pouquinho. Então, eu vou te perguntar, para contar o que aconteceu ontem à noite e até a madrugada. Vou te deixar sozinho na tela, mas volto em um segundinho, tá? Tô te ouvindo. Sem problema. Bem, ontem a gente fez uma plenária nacional. No pico, assim, a gente teve em torno de 200 pessoas participando simultaneamente, dentre lideranças de várias cidades e motoboys mesmo da pista. A plenária estava aberta. E aí, quem já participou de assembleia, de plenária aqui, sabe como é que funciona. É tudo um tumulto, todo mundo dando ideia, todo mundo discutindo. Mas foi bastante interessante, porque ao final nós fizemos votações, enquetes a respeito de quais deveriam ser os nossos próximos passos. É importante dizer que, como entregador por aplicativo, trabalhador por aplicativo de forma geral, vive muito no limite, né? 2 dias de paralisação é o suficiente para desequilibrar uma quantidade absurda de conta, é o suficiente para que todo mundo tenha uma série de dificuldades, e daí a gente precisa tomar um fôlego, né? Tomar um ar. Só que o nosso objetivo ali era não permitir que esse fôlego, esse ar, salve Red York e Rafael, esse fôlego, esse ar se tornasse um refluxo mesmo, né? Um desânimo generalizado da categoria. E, portanto, a gente precisava da resposta rápida. O Comando Nacional do Break tinha necessidade da resposta rápida, e a gente achou por bem ontem tirar a definição de que a gente vai realizar um novo break dentro de 2, 3 meses, mas nesse meio tempo a gente precisa se juntar às movimentações nacionais que vão acontecer de outras categorias de trabalhadores no dia 1º de maio. Então, ontem ficou definido que a gente vai se mobilizar no dia 1º de maio, em atos pelo Brasil. Então, o Break Nacional está convocando atos nacionais pelo Brasil no dia 1º de maio, e obviamente não é para comemorar nada, né? Justamente para a gente poder denunciar, né, para a sociedade e se juntar aos demais trabalhadores. Eu acho, assim, de um simbolismo gigantesco que o Comando Nacional do Break tenha tirado essa proposta, porque, antes de mais nada, aí o Mauro vai lembrar aqui da nossa primeira entrevista, antes de mais nada, isso é um reconhecimento cabal de que nós somos trabalhadores, que essa historinha de que a gente se acha empreendedor não cola. A gente é trabalhador, e no dia do trabalhador a gente vai partir para um ato nacional, para as ruas, em todo o país, para que a gente possa, junto com outros trabalhadores, dizer que a gente não tem nada que comemorar, assim como a classe trabalhadora no Brasil, de forma geral, está numa defensiva, como disse o nosso camarada Gilmar agora, e a gente não tem o que comemorar, e que a gente tem a necessidade de colocar a gente na rua, né, para poder fazer pressão, tanto nas empresas de aplicativo, para que elas possam responder às nossas demandas, como a gente se juntar aos demais movimentos, que também tem demanda reprimida, como é o fim da escala 6x1, né, para que a gente possa, em conjunto, né, enquanto classe trabalhadora, demonstrar que a gente está mobilizado e organizado ainda.
Perfeito. Então, se eu entendi, a deliberação da Assembleia foi participar ativamente do 1º de maio, né, apoiar a luta de outras categorias de trabalhadores e começar a organização de um novo BREC para daqui a 2 ou 3 meses, quando as contas tiverem reequilibradas, né? É isso aí. Isso foi uma discussão, foi apertado porque o pessoal está com sangue quente, a galera quer mesmo fazer uma nova paralisação. Só que a gente entende que tem várias localidades que não vão ter condições de fazer isso agora, cidades pequenas principalmente. Então, várias lideranças de cidades médias e pequenas que estiveram presentes ontem colocaram essa preocupação, então o meio termo que a gente chegou foi esse. Beleza, vamos tomar um fôlego maior para reorganizar, né, a tropa, mas nesse meio tempo a gente pode sim, pode e deve participar dos atos do 1º de maio, que são simbólicos, tanto no sentido de dizer e reafirmar que nós somos trabalhadores, quanto no sentido de formar essas pontes com outros movimentos que estão acontecendo, né, Mauro? Essas deliberações acabaram sendo, ou essa deliberação, né, dessa estratégia, 1º de maio e um novo BREC daqui a 2, 3 meses, acabou sendo consensual, foi disputada, teve outras propostas, como é que foi? Tivemos outras propostas, já tivemos propostas de data, existia a proposta de já fazer uma paralisação no 1º de maio, de fazer uma paralisação no dia 27 de julho, que é o Dia Nacional do Motofretista, no dia 19 de junho, ou seja, existiram várias propostas de datas, então não foi consensual, mas foi por ampla maioria, os atos no 1º de maio e o chamamento, nesse meio tempo, o chamamento de novo BREC. É claro que a gente também não está excluindo, Mauro, todas as outras táticas que a gente pode utilizar, né, que assim, até não compete ficar abrindo muito aqui, porque são táticas, mas a gente tem ainda o campo político, o campo jurídico, né, todas as organizações que a gente pode acionar ainda, inclusive o poder público, para que a gente possa, né, permanecer avançando e mexer nesse caldo aí, justamente para impedir um refluxo, um desânimo generalizado da categoria, porque fazer a construção do BREC até onde a gente chegou, agora o negócio é como é que não deixa a peteca cair, né? E alguma perspectiva de negociação com as empresas, especialmente a iFood, ou não? Tá portas fechadas e é só no pau mesmo? Exato, então, diretamente com a iFood a gente não espera. A gente não espera e, na verdade, a gente nem quer. A gente não espera e, na verdade, a gente nem quer fazer esse tipo de negociação direta, porque não é a primeira vez que isso acontece, né? O iFood, ele já inventou diversos mecanismos para essa negociação direta. Em 2021 fizeram uma coisa chamada Fórum dos Entregadores, em 2022 fizeram um negócio chamado Voz dos Entregadores, em 2024 começaram com um GT dos entregadores, e são todos espaços onde eles trazem as lideranças, os entregadores, para poder dialogar, e sai fazendo tudo ao contrário. A gente já não tem mais nenhum tipo de esperança nesse tipo de iniciativa por parte deles. Afinal de contas é isso, né? É ir para dentro do espaço deles, né, dentro da casa deles, para discutir uma coisa que é do interesse deles, não tem como sair alguma coisa que seja favorável a gente, então a gente não acredita nesse tipo de negociação direta. Interessante. Olha, deixa eu ler aqui algumas mensagens que chegaram, e aí quero... porta fechada, impressionante, impressionante. Mensagens aqui. Uma pergunta da Rita, né? Não vi ele ontem nas telas aí. Por que o Galo, antes uma presença na luta dos entregadores, não está junto? Ele saiu da Aliança Nacional dos Entregadores e de todos os coletivos dos entregadores por volta do início de 2023, já prevendo problemas na regulamentação. Ele não tinha a intenção de fazer parte da mesa de regulamentação, com um receio até bem fundamentado, né, de uma possível traição por parte de um governo de esquerda às pautas dos trabalhadores. Ele não concordou em participar, e como a aliança concordou, ele saiu e se distanciou um pouco da construção coletiva desde então, além do que ele tem uma outra construção que a gente respeita, admira, mas com os coletivos nacionais de entregadores ele não tem construído desde 2023, por ocasião da regulamentação. A gente respeita totalmente, tem diálogo, a aliança tem diálogo, a gente frequentemente resgata falas dele, ele foi quem conseguiu primeiramente vocalizar muita coisa da categoria, né? Então, assim, existe um respeito, admiração, foi ele que passou o facão primeiro nessa trilha, mas é uma decisão dele, da trajetória política dele, não compor mais
os coletivos de organização dos trabalhadores, e é por isso que ele anda meio apagado nos momentos em que essas mobilizações acontecem. Perfeito. Quem mais vai falar? O Paulo Fávero mandou um apoio dele. Aqui a Márcia Castro. Teve paralisação até aqui em Bom Jesus dos Perdões, São Paulo. Cidade reaça até. Não foi só centros, grandes centros médicos, cidades pequenininhas, né? Teve também, né? Foi impressionante. Impressionante. Não foi. Isso mostra a justeza da pauta, né? Olha, aqui tem o Badish. Não, o Lucas antes fala assim. Lucas Rodrigues, viva a Organização dos Trabalhadores, faz o G de greve, faz o B de breque, é isso aí. O Badi diz, qualquer movimento no dia 1º de maio que tiver, lá estarei, a gente avisa que vocês vão fazer manifestações, né, além de... Porque não vai ser paralisação, não vai ser um breque, né, vai ser participação nas manifestações, né? Olha, a gente, assim, o Comando Nacional do BREC, ele não proibiu ninguém de fazer paralisação, que isso fique claro, né? Aí vai depender da análise política de cada liderança local. Aqui, por exemplo, em Juiz de Fora, a galera quer fazer paralisação, né? Agora o Comando Nacional quer fazer paralisação, o pessoal aqui não quer fazer só motociata, não. E aí cada cidade, né, ela vai se organizar da forma como melhor prover. Agora o Comando Nacional do BREC está chamando um ato nacional, porque se a gente chama uma paralisação nacional, aí a gente tem que responder com a paralisação nacional, né? Então a gente faz o quê? Chama um ato nacional e, obviamente, cada cidade verifica as condições políticas de organizar mais ou menos do que isso, no mínimo isso. Perfeito. O Luiz Gonzaga diz assim, faço brigadas pelo jornal A Verdade e sempre tenho conversado com os motoboys sobre o breque e as condições de trabalho, a galera troca muita ideia boa. Eu pergunto para o Luiz Gonzaga, Mauro, esses motoboys que você está conversando se consideram empreendedores? Né? Eu estou indignado com isso, Mauro, eu estou indignado com esse espantalho que a esquerda governista criou, de que a gente se diz empreendedor. Eu não vejo uma unidade de motoboy falando isso. Então, assim, eu acho que isso aí a gente tinha que desmentir o quanto antes. O pessoal não está entendendo que está empurrando a galera para a direita. Tá empurrando, fala assim, não quer saber de vocês não, porque o Lula tentou ajudar, vocês não eram tudo empreendedor, e aí a gente tem que ficar nesse tipo de discussão, que a gente não tá falando sobre isso, né, tipo assim, é um espantalho mesmo, e olha o que a gente tem que ficar brigando, é uma tristeza. Depois o Lucas podia trocar ideia com os motoboys, ô meu irmão, você é empresário? Você vai escutar ele falando que ele é trabalhador. Legal. Deixa eu te perguntar mais uma questão, Lucas, vou te liberar, que eu sei que você tem que ir para a luta, subir na moto daqui a pouquinho. Hoje não, porque tá rolando a conferência, até falar pro pessoal, tá rolando a conferência de saúde, tá, gente? Saúde do trabalhador, da trabalhadora. A nossa associação aqui é uma das organizadoras dessa conferência, e pra gente é uma pauta caríssima, porque quando tem um colega mutilado ou morto no trânsito, trabalhando, né, a gente tem uma série de problemas com relação a isso. Uma delas é a subnotificação, ele entra como acidente de trânsito e não de trabalho, o que torna o Estado cego e impede de fazer políticas públicas decentes para impedir que isso continue acontecendo, né? Então, a gente acredita que dentro desse espaço, onde a gente tem trabalhadores da saúde, trabalhadoras da saúde, gestores de saúde, vai ser onde a gente vai poder conseguir construir uma política eficiente de longo prazo para poder impedir que esses nossos colegas continuem morrendo no trânsito e fiquem mutilados durante o trabalho no trânsito. Então, hoje eu não vou poder subir na moto para rodar, hoje eu estou aqui nessa trabalheira aqui, que é a Conferência Municipal, começou ontem, e a etapa municipal vai até sábado. É a Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, não é a Conferência Nacional de Saúde, né? Não, é de Saúde do Trabalhador, Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Que eu acho que quem mobiliza é a Fundacentro, né? Que é quem lidera. É o pessoal da Fundacentro, é isso? Não é? Sim, também. São os conselhos de saúde, né? Fundacentro, os conselhos de saúde nacional, estadual. Então, hoje estão rolando as conferências municipais, depois as estaduais, isso. Depois a nacional. Nesse caso tem uma etapa a mais, que é a macro, né? Então, tem que é uma regional, né? Então, tem a municipal, macro-regional, estadual e nacional. Sim, e daí sai um caderno de resoluções para o Ministério da Saúde trabalhar em cima disso. É a etapa de participação popular, né, do Ministério da Saúde. Esse não é o processo da Conferência Nacional de Saúde, é o processo da Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. Né? Exatamente.
Nicolas, para encerrar, então hoje, bom, você não vai trabalhar, mas vai trabalhar, né? Na conferência, vai estar presente na conferência. Como é que está a questão da regulamentação? Depois do fracasso da tentativa de 2023, 2023, né? 2023. 23. É isso. Vocês saíram da negociação, o governo continuou só com o pessoal dos motoristas de aplicativo, não os entregadores, e mandou aquele projeto, que é um projeto, inclusive, que está encalacrado, está parado. É um projeto tão ruim, que não foi adiante lá no Congresso Nacional. Nem a direita quis. Nem a direita. Era tão ruim que nem a direita quis. Alguma notícia de reabertura de negociação, conversa com o governo, para pensar uma regulamentação minimamente razoável para vocês ou não? Olha, nós recebemos, várias das nossas lideranças receberam contatos, porque a gente notificou, né, o Ministério do Trabalho com relação ao nosso break, e aí a gente recebeu contatos do governo, assim, perguntando, mas tá bom, vocês querem que a gente faz o quê, né, com relação a isso? A gente falou, primeiro é acompanhar e garantir o nosso direito à manifestação, impedir qualquer tipo de prática antimobilizadora, antissindical por parte das empresas, o governo se comprometeu com isso, foi muito importante. E por outro lado, a gente também falou que depois, na possibilidade de uma negociação nacional, se o governo ele poderia disponibilizar o local, a mesa, né, a condução, e isso ficou mais ou menos assim, vamos ver o que vai acontecer com o break e a gente vê se dá para fazer. E aí, depois do break, novamente, alguns representantes do governo nos contactaram e falaram, olha, pelo visto é possível andar, talvez a gente consiga retomar os trabalhos de 2023, porque foi um movimento muito grande, não tem como, é inegável, não tem como você fazer de conta que não aconteceu, e é uma promessa de campanha do governo Lula, talvez a gente possa retomar. Mas, por enquanto, nada concreto, Mauro. O que existe são esses contatos iniciais e uma tentativa de reorganização dessa mesa, né? Isso rola via o que? Ministério do Trabalho, é isso? São os interlocutores que nós temos no Ministério do Trabalho, né, que foram construídos aí nessa época do GT da regulamentação. Tá bom. Já está recuperado do break? Foi loucura, né? De Juiz de Fora para São Paulo. Como é que você foi de Juiz de Fora para São Paulo aquela noite? De ônibus? Fui de ônibus. Ah, bom. Fiquei pensando, não vai de moto. Não, eu nem posso. Depois de um dia de break, não. Eu tenho uma sorte, Mauro, de ter sido instrutor de autoescola por muito tempo, então eu conheço meus limites nesse ponto aí. Eu sei que tem um monte de colega que é maluco, que ia de moto mesmo, eu sei que eu não dou conta. Eu fui de ônibus, foi 11 horas de viagem também, não foi qualquer coisa. Pois e depois mais um tantinho para voltar. Lá, no caso, a ideia era justamente fazer essa discussão, né, do pós-break, o que a gente vai fazer depois, então iniciar esse tipo de debate, por isso que eu tive lá. E não, nada de recuperação, nem deu tempo, já é conferência, já é mais um monte de coisa, e já tem agora esse ato para a gente construir no dia 1º. Assim, eu tô com cada dia mais barba branca e menos cabelo, é isso, mas não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tá certo, barba grande e pouco cabelo, perfeito. Nicolas Souza, liderança nacional dos entregadores por aplicativo, entregadores do país inteiro. Hoje, então, boa Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador, aí em Juiz de Fora, e ficamos marcados de uma nova reconversa, ou no 1º de maio, ou logo depois do 1º de maio, nessa perspectiva de um novo break nacional daqui a 2 ou 3 meses. Obrigado, Nicolas. Imagina, Mauro, muito obrigado a todo mundo aí que acompanhou novamente e obrigado sempre pelo apoio, tá? É muito necessário pra gente, trabalhadores precisam se juntar. Grande abraço e excelente dia para todo mundo. Um abração, obrigado.